Vamos orar então e mergulhar na palavra de Deus. Se você quiser abrir em Gálatas capítulo 5, verso número 1. Gálatas capítulo 5, verso número 1. Espírito de Deus, Espírito Santo, Senhor, vem nos ajudar através dessa reflexão dessa noite. Vem, Espírito Santo, nos guiar no entendimento da Tua palavra. Senhor, nós sempre pedimos que o Espírito Santo possa arrancar os véus, possa arrancar aquilo que nos impede de entender a palavra. E nós oramos para que seja levado cativo à cruz de Cristo todo pensamento, Senhor, que é contrário à Tua palavra, que se opõe à Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gálatas 5, verso 1. Hoje não é pregação, né? É só uma reflexão, como é proposto para essa noite. Então eu não vou falar 1 hora, vou falar menos hoje. Gálatas 5, verso 1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Deixe marcado aí na sua Bíblia. É uma grande responsabilidade pregar uma mensagem bíblica e cristocêntrica. Há muitos pregadores, mas há poucos pregadores bíblicos e cristocêntricos. Cada vez que a gente pega uma mensagem e coloca lá no canal, e a gente envia para o canal e depois compartilha com algumas pessoas, alguns irmãos, alguns pastores de um grupo que a gente tem, esses pastores, às vezes, eles se propõem a fazer uma análise da pregação. Alguns se propõem a fazer uma análise teológica, alguns se propõem a fazer uma revisão, alguns se propõem a dizer, mas o senhor devia ampliar mais isso, o senhor deveria falar mais, faça mais, dê uma sequência nessa mensagem aí. Porque essas mensagens que a gente coloca lá no canal, elas têm mentoreado muitas pessoas, elas têm ajudado muitas pessoas. Mentorear é diferente de pastorear. O pastor, ele cuida das pessoas. E lá em casa, quem tem ofício pastoral é a pastora Márcia. Então as pessoas, quando querem muito falar com alguém, falam com ela, procuram por ela. E pastorear, então, é você pega a pessoa, você cuida dela, você ouve, você trata daquela pessoa. E mentorear é diferente. Mentorear é você ajudar aquela pessoa a ampliar o seu entendimento, às vezes sem nunca ter falado com essa pessoa. E aí a mentoreação é feita através de mensagens, de textos, de colocações que a gente expõe e que vão ativando pessoas e que vão despertando pessoas. Por que eu comecei falando sobre a importância de uma mensagem bíblica, de uma mensagem cristocêntrica? Eu acho que 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu fiz um curso sobre como melhorar, como fazer aumentar a procura pelo canal da igreja. Então me propus a fazer um curso, e o curso foi muito legal. Eles ensinaram a como fazer banner, ensinaram aplicativos que facilitavam isso, como editar vídeos, aplicativos ótimos para você fazer tudo no celular. Então a gente grava o vídeo aqui, depois no próprio celular edita ele, põe entrada, põe saída, põe não sei o que, põe música, põe o que quiser, e do próprio celular você já põe no canal.
e aprendi muitas coisas. Mas aí ele deixou para o último dia, ele disse assim: eu quero ensinar para vocês o pulo do gato, que é o que realmente vai fazer vocês crescerem nas mídias e serem procurados nas mídias. E aí ele começou a falar sobre marketing de igreja. E ele disse assim: você sabe por que as lojas, algumas lojas, alguns comércios, algumas marcas, elas atraem muitas pessoas? Porque essas marcas se propõem a falar do que as pessoas querem ouvir. Elas procuram abordar aquilo que é uma necessidade na vida das pessoas. Muito bem, a ideia é muito legal para um comércio, né? Para uma barbearia, para uma loja. Mas aí quando ele pega essa mesma ideia e transfere para a igreja, e ele diz: se você quer fazer a sua igreja bombar nas redes sociais, você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. E aí começou a ficar ruim a coisa. Ele disse a você: o que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir sobre cura, as pessoas querem ouvir sobre como prosperar, as pessoas querem ouvir conselhos para a família, as pessoas querem ouvir esse assunto, aquele assunto. Então, se você quer crescer nas redes sociais, nas mídias sociais, você tem que fazer isso, você tem que falar e tocar na necessidade das pessoas. Então o curso que até ali estava sendo um curso bíblico, de orientação bíblica, de repente se tornou um curso humanista, porque o pulo do gato que ele estava querendo nos ensinar era atrair clientes para as igrejas, que essas pessoas seriam atraídas ouvindo uma palavra, uma mensagem, uma canção que tocasse, que falasse da sua necessidade. E aí eu perdi a graça de seguir no curso e parei, porque você vai em 50 lugares, em 50 congregações, em 50 casas de oração, e nas 50 você vai ouvir a mesma coisa. Eles vão falar a mesma coisa, eles vão falar da teologia da prosperidade, eles vão falar sobre milagre urgente, eles vão falar sobre como vencer, eles vão falar que você pode, que aquilo que você quer você pode. Eles vão pegar até o texto da palavra: eu tudo posso naquele que me fortalece. E ao invés de trazer uma mensagem, uma palavra bíblica e cristocêntrica, esses lugares se tornam lugares humanistas. Cristo foi colocado de lado. Então a proposta de pregar uma mensagem bíblica é muito desafiadora, uma mensagem bíblica e cristocêntrica. Seguindo no tema que nós abordamos no domingo, sobre a nossa mentalidade, a forma como nós nos relacionamos com Deus. Se a nossa mentalidade é uma mentalidade de servo, ou se a nossa mentalidade é uma mentalidade de filho. Nós vimos que Jesus ele chama os seus discípulos e ele diz: eu não vos chamo mais de servos, eu não vou mais tratar vocês como servos, porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor. E que embora Jesus nunca tivesse dito: eu sou o Pai, ou vocês devem me tratar como um Pai, ele disse numa certa ocasião: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Num outro momento, quando ele vai ensinar a orar, quando ele chama os seus discípulos, e os discípulos dizem assim: Senhor, mestre, ensina-nos a orar. Então ele vai ensiná-los a orar. E ele começa essa oração, esse modelo de oração, usando exatamente essa sentença: Pai nosso que estás nos céus. Então o Senhor nos chama não para sermos servos, mas para sermos filhos. Lemos em João, se eu não me engano, 1,12, que diz que a todos quantos nele creram,
Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus. E agora o apóstolo Paulo, ele também vai abordar, na verdade em todo esse capítulo, ele vai falar sobre a liberdade que Cristo nos deu. Então ele começa falando exatamente sobre isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A palavra ela diz que nós estávamos no império das trevas, que nós estávamos presos, cativos no império das trevas, e que o Senhor Jesus então nos resgatou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos tirados da escravidão, e é muito interessante que nós fomos tirados do império da escravidão, do império das trevas, e uma das marcas desse império das trevas é a religião. Se você pegar a história, você vai ver que grandes líderes, homens que dominaram o mundo, homens que controlaram pessoas, eles se utilizavam da religião para governar e para dominar pessoas. Um dos primeiros casos na palavra de Deus é o de Nimrod. Nimrod, que a palavra diz que ele era o caçador de homens, e que ele se valia da religião, da mentalidade religiosa para dominar pessoas. E depois junto com sua própria mãe. Então Jesus, ele diz assim, nós fomos chamados para ser livres. Jesus não nos chamou para nos aprisionar debaixo do domínio de uma religião. Quando o apóstolo Paulo, na segunda parte desse texto, ele diz assim, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Ele está falando sobre o grande problema dos Gálatas, que era, depois de ter encontrado Cristo, retornar ao judaísmo, retornar à mentalidade religiosa, a trazer para esse convívio com Cristo, a trazer de volta coisas da lei. Então eles queriam circuncidar as pessoas, eles queriam aplicar as regras da lei. E aí Paulo diz assim, não, o Senhor Jesus nos chamou para a liberdade, e nós não podemos agora, que fomos chamados para a liberdade, voltar à escravidão. E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas chegam a Cristo, elas conhecem a Cristo, elas se apaixonam por Cristo, mas acabam se colocando de novo sobre o domínio de uma mentalidade religiosa, sobre o domínio de uma mentalidade que não é uma mentalidade livre em Cristo, onde outras preocupações, elas são mais importantes do que consolidar as pessoas em Jesus. Esses tempos atrás, eu fiz lá uma publicação e eu falei alguma coisa assim, muitos pensam que chegaram ao reino. Muitos pensam, puxa vida, agora eu encontrei o reino, agora eu encontrei realmente o reino. Mas na verdade encontraram um lugar, uma casa, uma congregação religiosa que foi um pouco melhorada, trazendo uma mensagem superficial de reino. Porque uma das características do reino não é apenas a aparência. É preciso ter aparência, mas o reino não se move pela aparência. É preciso ter a vida de reino. Então há muitos lugares, neste momento, onde as canções que são cantadas em lugares de reino, elas se tornaram populares, e em muitos lugares se cantam essas canções, onde falar do reino de Deus, com o crescimento nas mídias, onde falando sobre reino, muita gente fala de reino, tem aparência de reino, canta sobre reino, se veste mais descolado e tal.
mas continua sendo um lugar com uma mentalidade religiosa, continua sendo um lugar onde um domina sobre outros, onde alguém domina o outro, onde alguém cerce a liberdade do outro. Então o apóstolo Paulo vem e diz assim: olha, o Senhor Jesus te chamou para a liberdade. Não se põe de novo debaixo de um jugo de escravidão. Não se ponha de novo sobre o domínio da religião. Jesus te tirou da religião. Quando Jesus fala sobre jugo, num texto que muita gente diz que Jesus está falando para quem está perdido, para quem está no mundo, para quem está cansado do mundo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando para quem está cansado da vida da religião, da vida religiosa, que na verdade não leva a nada, que coloca sobre a pessoa um fardo pesado, um jugo pesado. E aí por isso que ele fala assim: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, se eu quero andar com Cristo, eu não sou chamado a andar com Cristo debaixo de um jugo sobre o meu pescoço, debaixo de uma pressão sobre a minha vida, onde as coisas elas são feitas pela livre e espontânea obrigação. Você tem que fazer. No reino de Deus, nós aprendemos a fazer qualquer coisa por amor a Deus, por amor a Cristo, porque nós entendemos o que Cristo fez por nós. A palavra de Deus, ela fala da adoração de Maria, que ela entra naquela sala onde Jesus está e ela rompe o vaso de alabastro, e eles começam a falar: mas que desperdício, gastar tudo isso, esse grande valor em Jesus. Esse valor podia ser usado para alimentar os pobres. Mas quem disse, quem falou em dinheiro, quem falou em valor, não foi Jesus. Jesus entendeu a atitude daquela mulher como uma adoração extravagante. Mas os religiosos que ali estavam, eles entendiam: poxa vida, podia ser feito dinheiro, podia ser ganhado dinheiro. Quem entende o que é andar com Jesus, quem entende o que é adorar ao Senhor, entende que é preciso haver liberdade. E a palavra de Deus, ela diz que aonde o Espírito de Deus está, ali existe liberdade. Se existe jugo, se existe um peso, se existe uma cobrança, se existe algo que é imposto, então pode ser qualquer outro nome, mas não é reino de Deus. Pode-se usar qualquer outro nome, mas não é evangelho. Pode-se usar qualquer outro título, mas não é um lugar aonde se está adorando ao Senhor. Pode ter um nome, pode ter lá qualquer coisa, mas Jesus não está ali faz muito tempo. Que a gente possa usufruir, que a gente possa aproveitar esse tempo de adorar o Senhor, de estar com Ele e de ter a liberdade de estar na sua presença, de andar com Ele, e de qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer, que a gente possa fazer por amor, porque nós amamos o Senhor, porque nós somos apaixonados por Ele, e então podemos nos dispor a fazer voluntariamente. Esta é a palavra do reino: voluntariedade. Eu sou voluntário. Para quê? Para morrer. Quando a palavra fala você tem que morrer, ela diz que a gente tem que ter a disposição voluntária de morrer. Quando os cristãos eram presos, eles não fugiam, eles se deixavam levar, eles eram voluntários. Voluntários para morrer. Se eu quer matar, pode matar. Não tem problema, eu não vou fugir. Então eu vou queimar a tua casa, pode queimar. Eu vou fazer isso, pode fazer. Porque quem já está morto não teme a morte. Existe uma voluntariedade, que a gente tenha voluntariedade também para andar com o Senhor e para servir. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite,
Que a nossa mente possa ser a mente de um filho apaixonado, de um filho apaixonado pelo Pai, de um filho apaixonado por Cristo. Se existe no nosso coração e na nossa mente uma mentalidade confusa que ainda não entendeu que nós somos filhos, que nós somos chamados para ser filhos de um Pai poderoso, e que nós temos lá nos céus um Pai que é Deus, que Ele cuida de nós, e nós precisamos entender isso. Pai, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor, a compreender a Tua palavra. Vem nos ajudar, Senhor, a entender a Tua palavra. Vem nos ajudar, Espírito Santo, para que a gente possa mergulhar em Ti, ó Deus, e que a nossa mentalidade, ela seja transicionada da mentalidade de um servo para a mentalidade de um filho. Senhor, que a nossa mentalidade seja transicionada e que possamos entender que haja dentro de nós uma metanoia, Senhor. Que haja dentro de nós uma metanoia, uma transformação, Senhor. E só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode entrar nos lugares escuros da nossa mente, nos lugares escuros da nossa alma, nos lugares escuros da nossa mentalidade, Senhor. Só o Senhor pode trazer luz sobre as trevas da opressão, Senhor. Só o Senhor pode trazer luz aonde a religião trouxe trevas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender que somos livres e que nós não podemos nos colocar novamente num lugar de escravidão, Pai. Somos livres em Cristo, livres para adorá-lo, livres para amá-lo, livres para andar com Ele, livres para tomar o seu fardo que é leve e o seu jugo que é suave, Senhor. Em nome de Jesus, arranque esses véus. Ó meu Deus, caiam essas escamas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus. Sim, Pai, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque foi para a liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Aleluia.